Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Flamengo. Pessoal, Malvadão que venceu muito bem no Campeonato Carioca, 3-0. Dá uma respirada neste momentinho aí difícil, ruim, que o Flamengo vem passando. Pessoal, tem decisão já na quinta-feira, tem mercado da bola, então acompanhe este vídeo até o final. Se não é inscrito no canal, torcedor flamenguista, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Pessoal, Globo Esporte de hoje, 23/2, trazendo todas as informações e notícias do Malvadão. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Respira e vai. Pronto, um novo capítulo escrito no gramado do Maracanã. Arrascaeta, o maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo, chegou aos 100 gols pelo clube. 100 vezes Arrascaeta! Feliz por atingir uma marca tão importante com essa camisa. Caminho pavimentado com outros números expressivos. 361 jogos, 109 passes para gol, 17 títulos conquistados. Ele é um ídolo, ele é uma lenda, ele se tornou eterno no Flamengo. A noite do uruguaio começou no banco. Precisava de descanso. Entrou no intervalo com uma missão: despertar o time. Enquanto ainda se achava no campo, viu o também uruguaio Nico de la Cruz fazer o primeiro. De la Cruz pro Flamengo! O dele viria logo depois. A trama com o Pedro acabou em pênalti sobre o Samuel Lino. Lance que está sendo revisado, decisão tomada e é pênalti! É pênalti pro Flamengo! A comemoração do 100º gol foi correr com a bola para o meio-campo. Por ele também passou o terceiro. Toque para Lino, que chegou a Luiz Araújo. Gol! Tá muito claro que ainda é uma versão bem distante da melhor que ele já teve no Flamengo em 2025. O rei da América, o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. E tá mais claro ainda que para que o time volte ao bom caminho, Arrascaeta precisa evoluir. 2026 agora, esquecer tudo que já aconteceu. Principalmente nós já sabemos que estamos abaixo do que a gente tem que estar. A partir do momento que a equipe começar a melhorar, o Arrasca também vai evoluir junto com a equipe. Agora, mesmo com a vitória, o Flamengo foi muito cobrado pela torcida no Maracanã por conta desse início de ano abaixo do esperado. Perdeu a Supercopa, é o 11º colocado no Brasileirão e saiu em desvantagem no jogo de ida da Recopa contra o Lanús. E o Flamengo é do povo. Enquanto o povo estiver insatisfeito, em campo também as coisas vão ser difíceis. É, Danilo. E o povo estava insatisfeito mesmo. O jogo contra o Madureira nem tinha começado e o clima nas arquibancadas já era de cobrança. A equipe do Flamengo entra, de fato, já com essa situação de pressão, né? A pressão no Flamengo eu nunca vi em outro lugar. Nunca vi em lugar nenhum, talvez no Real Madrid. As vaias também apareceram depois do fim do primeiro tempo. E o reflexo do 0-0 vem aí, ó. E mesmo depois da vitória tranquila contra o Madureira, parte da torcida voltou a cantar. Não estava ninguém para fazer festa, era nossa obrigação, como eu disse, vencer o jogo da maneira que foi. Isso me deixa vivo, me desafia mais. Eu quero muito reverter essa situação, quero que o time possa voltar a performar e que a torcida cante "o campeão voltou". E depois do jogo, o Felipe Luiz voltou a comentar o caso de racismo sofrido pelo Vini Júnior no jogo da Liga dos Campeões na semana passada. Esclarecer as minhas palavras, que foram amplamente mal interpretadas. Em nenhum momento a minha intenção foi minimizar o caso de racismo. Eu, o Flamengo, estamos com o Vinícius. Tenho um carinho, uma admiração gigante por ele.
E eu tô com ele. Não tenho nenhuma dúvida do que eu tô falando. Eu repudio o racismo. Eu condeno o ato racista. Racismo é crime. É isso, tem que condenar mesmo. E a venceu o Madureira ontem por 3-0, mas teve vaia, teve pressão e antes mesmo do jogo começar, o presidente chamou a comissão técnica para cobrar, falar que o time tinha que estar mostrando um futebol melhor. Quem vai trazer mais bastidores dessa história é a Manu Ribeiro, que está aqui com a gente, uma das setoristas do GE. Globo e cobre o dia a dia do Flamengo. Muito bem-vinda, amiga. Oi, Joana, boa tarde para você, para quem está aqui com a gente. Pois é, o clima, apesar da vitória, não foi de muita positividade assim no Maracanã e antes também no centro de treinamentos do Ninho do Urubu, né? A torcida do Flamengo ontem, antes do time entrar em campo, vaiou, colocou ali alguns gritos de protesto, pedindo mais dedicação dos jogadores. E no sábado, um dia antes da partida, o presidente do clube, BAP, esteve no centro de treinamentos do Flamengo, conversou com o diretor de futebol José Boto, com o técnico Felipe Luiz e também com os jogadores. A gente tem visto o presidente mais próximo do futebol nos últimos meses, mas não era uma prática comum assim na temporada passada. O BAP tem estado mais presente e nessa conversa de sábado, que é uma conversa comum, ele tem conversado mesmo com o departamento de futebol, mas nessa conversa de sábado ele subiu um pouco o tom nas cobranças, né? Não só a torcida está insatisfeita com o momento do Flamengo, mas internamente também tem essa pressão por uma melhora. A diretoria entende que os jogadores, a comissão técnica, a direção do Flamengo tem toda a estrutura necessária que deveria estar performando melhor nesse momento. E a resposta dos jogadores foi em campo com essa vitória por 3-0, depois de um primeiro tempo muito ruim, sob vaia, saiu para o intervalo com o time sendo vaiado pela torcida, mas na volta ali no segundo tempo o Flamengo desempenhou melhor, conseguiu marcar os 3 gols e a gente viu também nos jogadores uma comemoração mais discreta, não teve ali muito oba-oba. Depois da partida os jogadores falaram também sobre esse clima, que não era um clima de festa, por isso também não teve essa comemoração, mas teve a resposta dentro de campo com o resultado que a torcida esperava, o Flamengo encaminhando a vaga na final do Carioca, mas agora o teste de fogo vai ser na quinta-feira, com essas cobranças internas, cobranças externas, o Flamengo precisando reverter um resultado, perdeu para o Lanús, jogo de ida por 1-0, vai buscar aí o primeiro título da temporada, precisando vencer no Maracanã. Mas a notícia positiva dessa segunda-feira é que, além dos 3 gols da vitória, o Flamengo não sofreu gols, né? Depois de muitos jogos em sequência, tomando gols, com a defesa sendo questionada, o Felipe Luiz vai ter uns dias de mais tranquilidade para trabalhar com esse resultado, com esses pontos positivos aí para esse jogo de quinta-feira à noite, às 9h30 no Maracanã. Não vai faltar pressão não, porque para o flamenguista não pode virar 2023, né, Manu? Um monte de título para disputar e começar a perder um por um. No Brasileiro já largou mal, enfim, a pressão só aumenta. Manu, obrigada pela participação aqui, trazendo as informações e o clima dentro do Flamengo. Vou falar do São Paulo. São Paulo está garantido nas semifinais do Paulista e ontem conheceu seu adversário. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, vamos aqui com o Venê Casagrande, atualizando todas as informações e notícias do Flamengo. Torcedor flamenguista, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Pessoal, deixando os créditos ao canal do Venê na plataforma do YouTube, trazendo as últimas informações aí do Flamengo sempre. Lembrando que o Mengão venceu ontem muito bem no Campeonato Carioca. Deu uma aliviada na tensão, mas agora é trabalhar para as próximas partidas. Bora pro conteúdo, pessoal. Da parcial de ingressos dos 2 jogos da semifinal do Campeonato Carioca. Vasco e Fluminense, Flamengo e Madureira. Vasco e Fluminense no Newton Santos nesse domingo, 6h da noite. Um pouco mais de 10 mil ingressos vendidos. Um fiasco. Flamengo e Madureira, um pouco mais de 25 mil ingressos vendidos. Um fiasco. E para ser sincero, gente, eu esperava que a venda para o jogo do Flamengo seria ainda pior, que a procura seria muito menor. Por quê? Vamos lá. Primeiro, é o jogo de ida do Campeonato Carioca, da semifinal do Campeonato Carioca. Ida. Ainda tem o jogo da volta. É o jogo que não vai decidir nada hoje, embora o Flamengo possa encaminhar a classificação até mesmo goleando o Madureira, o que não seria nenhum absurdo.
O momento do Flamengo não é nada bom dentro de campo, pelo contrário, Felipe Luiz está passando por uma turbulência aí no comando do Flamengo. Horário super ingrato, 8h30 da noite. Quinta-feira o Flamengo tem uma Recopa Sul-Americana e, obviamente, vários torcedores estão pensando em gastar dinheiro na quinta-feira, ao invés de gastar dinheiro hoje, domingo, com Flamengo e Madureira. Então, gente, o cenário não é nada agradável e nada motivador para o torcedor rubro-negro comparecer. E mesmo assim, estamos falando de um jogo que pode dar 30 mil pessoas no Maracanã. Eu, particularmente, não esperava isso tudo, sendo muito sincero. E vocês não sabem, mas o Flamengo pode chegar à 8ª final consecutiva do Campeonato Carioca. Isso mostra a hegemonia do Flamengo no futebol carioca. E pode chegar também ao 7º tricampeonato da sua história. Se o Flamengo for campeão carioca esse ano, será o carioca de número 40 da sua história e o 7º tricampeonato. Eu vou ser muito sincero, para mim, o Campeonato Carioca não tem que ser parâmetro para avaliação de trabalho, de treinador, enfim, de clube, mas é óbvio que é sempre importante ganhar. Já que está na semifinal contra o Madureira, passa do Madureira, vê quem vai chegar à final entre Vasco e Fluminense e vai para cima, Flamengo. Tem que ganhar. Nunca é demais conquistar um título e gritar é campeão. E para o jogo de hoje, Felipe Luiz vai fazer aquilo que muita gente já imaginava. Vai rodar o elenco, vai rodar o time. O André, por exemplo, no gol, tá certo, tá confirmado, ele será o goleiro do Flamengo nesse domingão. E o provável time do Flamengo tem André, Royal, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas, Pulgar, Paquetá, Carrascal, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Gente, se esse time entrar em campo e se esse time não fizer uma boa partida contra o Madureira, de verdade, aí é para o torcedor reclamar e muito. E com todo respeito ao Madureira, um time que está na semifinal do Campeonato Carioca com todos os seus méritos. Mas, gente, é o Madureira. Olha esse time, eu vou repetir esse time, tá? André, Emerson Royal, Danilo, Vitão, Ayrton Lucas, Pulgar, mesmo que ele coloque o Everton Araújo, que eu acho que eles deveriam fazer. O Everton Araújo não pode ficar muito tempo sem entrar em campo, senão perde ritmo de jogo. Paquetá, Carrascal, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro. Gente, assim, esse time tem a obrigação de vencer o Madureira e bem. Não é só vencer, não é só 1-0, vencer bem. Eu tenho essa visão. Para finalizar o nosso vídeo, galera, novamente estão dizendo que o Danilo pode pintar no Flamengo, volante do Botafogo, que eu gosto bastante, baita jogador. E tem um perfil aqui no Twitter que ele postou assim: Danilo pode ser reforço do Flamengo nos próximos dias. O perfil é o canto das transferências, ou seja, o cara fica falando de transferência. O negócio pode rondar os 18 milhões de euros fixo, mais 2 milhões em objetivos, que no caso seriam metas, com contrato válido até junho de 2029. O relógio está a contar. Gente, não sei se é um perfil querendo chamar a atenção, mas deu a notícia. Eu, no meu papel como jornalista, eu sou obrigado a apurar. Mandei essa publicação para o principal empresário do Danilo, que é o Juliano Bertolucci, e a resposta simplesmente foi: Vene, esquece. Ponto. Não tem nada. Não tem nenhuma negociação em andamento, não tem nada. E eu estou postando, falando sobre isso, porque eu recebo uma enxurrada de mensagem de torcedores do Flamengo e também torcedores do Botafogo, que confiam no meu trabalho e nas minhas apurações. Então, eu, no meu papel como jornalista, não é que eu quero desmentir o perfil, só estou trazendo aquilo que eu apurei. E eu sempre falo isso aqui: eu sou responsável por aquilo que eu apuro. Eu poderia muito bem sentar na frente do computador e ficar pegando essas notícias que todo mundo posta e ficar aqui divulgando: ó, Danilo está perto do Flamengo, sendo que isso não é verdade. E aí seria uma injustiça da minha parte. Eu estaria, entre aspas, ganhando dinheiro em cima de mentira. E eu não gosto disso. Ah, o Danilo pode reforçar o Flamengo. Gente, o Juliano Bertolucci, principal empresário dele, falou: esquece. Inclusive, uma pessoa da diretoria do Botafogo respondeu também: não procede. Então, gente, trazendo aquilo, repito, que eu apuro, não tem negociação em andamento, não procede que o Flamengo está contratando o Danilo. E eu
vou ser muito sincero, acharia muito estranho se o Botafogo fizesse uma negociação com o Flamengo desse jeito. O Danilo é um baita jogador. Queria muito no Flamengo? Queria, mas acho muito difícil o Botafogo negociar o Danilo, até porque recentemente o técnico do Botafogo reclamou de saídas. Disse, não pode sair mais ninguém. Eles até contrataram o Edenilson aí para essa posição, uma reposição de elenco. Enfim, inclusive o Botafogo está até disputando a Taça Rio e ontem venceu o Boa Vista. Então, você que estava aí na esperança de ver o Danilo com a camisa do Flamengo, eu repito, queria muito essa contratação, não procede, não tem nenhuma negociação em andamento. Valeu, galera, tamo junto, bom... É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia, pessoal. BAP cobra Boto, Felipe Luiz e jogadores e Flamengo tenta administrar ambiente antes da decisão. Cobrança por atuações ruins chegam ao dia a dia e sobem necessidade de resultados na Recopa. A vitória por 3-0 sobre o Madureira pode ajudar a aliviar um ambiente que se tornou uma panela de pressão no Flamengo nas últimas semanas, seja por cobranças da torcida, da diretoria insatisfação com algumas medidas no dia a dia. O clube tenta administrar o clima às vésperas do segundo jogo da final da Recopa Sul-Americana contra o Lanús, quinta-feira, no Maracanã. No último sábado, o presidente BAP esteve no Ninho do Urubu. Na sexta, a delegação ganhou folga após o retorno da Argentina. No CT, o dirigente teve reuniões com a comissão técnica, o diretor de futebol José Boto e o elenco. O tom foi de fortes cobranças depois de um começo decepcionante de temporada. A diretoria entende que investiu alto e conseguiu a manutenção do elenco, portanto, os resultados deveriam ser melhores. O Flamengo perdeu a Supercopa do Brasil para o Corinthians e correu sério risco de eliminação no Campeonato Carioca. Cabe ressaltar que os encontros do presidente com o técnico Felipe Luiz e Boto são periódicos. Quando não são mais presencialmente, acontecem de forma virtual. O BAP costuma ir ao Ninho a cada 10 dias. No entanto, essa reunião foi mais dura. A conversa com os jogadores é bem menos frequente, apesar de já ter acontecido antes. Mesmo assim, o clima no CT já não é mais o mesmo de outros tempos. Alguns atletas acreditam que falta diálogo e se sentem incomodados com decisões da comissão técnica. A comunicação com a direção de futebol também não é tão aberta. Isso se estende para atletas e também outros setores do clube. É isso aí, torcida do Mengão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.